Já os negócios no Brasil, que é reflexo do que acontece na Bolsa de Chicago, também pesou nos preços praticados no mercado interno da soja. E a cada oscilação positiva ou negativa em Chicago, isso vem repercutir nos preços da soja no país, inclusive nos mercados físicos de cada estado. Ocorre que, como o Mato Grosso é o maior produtor, é também o primeiro que sente estas oscilações. Os preços em Mato Grosso também registraram oscilações nas praças de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis. A queda semanal foi de 5,41%, com a saca da oleaginosa a R$ 70. E claro que houve queda também na maioria das praças brasileiras. Na Bahia, por exemplo, houve o registro de queda maior, 5,80%, com a saca a R$ 65. Voltando um pouco ao assunto do início do programa, o conteúdo do site Simconsult, em comentário de Maurício Correia, vem esclarecendo que durante a semana muito se falou sobre o Crop Tour, que conferiu a situação das lavouras no meio-oeste dos Estados Unidos. Para a soja, apesar de ainda ser cedo para definir os rendimentos das lavouras, os resultados do Tour sugerem a evolução dessas lavouras, que o USDA ainda possa elevar levemente os rendimentos no relatório de oferta e demanda de setembro. Mais informações de preço no Brasil, nos portos brasileiros. A semana também foi negativa para os preços da soja. Em Paranaguá, a soja disponível caiu 2,96%, com o preço de R$ 82 por saca. Já o valor futuro recuou 2,74%, com o preço a R$ 78 por saca. No Porto de Rio Grande, a queda foi de 1,36%, com R$ 80 por saca, e para os negócios futuros, a queda foi de 0,63%, com o preço de R$ 73 por saca. Voltando ao comentário de Maurício Correia, com o encerramento do ano safra 15/16, na próxima quarta-feira, dia 31, nos Estados Unidos, ocorreu a necessidade de rolar todo o volume já comercializado e não despachado para a safra nova. Assim, o mercado sente a pressão de liquidação em virtude deste grande volume de rolagens. O maior volume já rolado entre as safras ocorreu entre os anos de 2010 e 2011 e 2011 e 2012, quando 2.280.000 toneladas sofreram repasse para o próximo ano safra. No caso do milho, a situação favorável para as lavouras do país gerou perspectiva de que os rendimentos devem ficar próximos de 170 bushels por acre, mantendo limitados os avanços nos preços do cereal. Iniciando a nova safra no próximo mês, no primeiro relatório de vendas, em setembro, serão conhecidos os totais rolados e já comprometidos da nova safra. Assim, existe a possibilidade de recuperação nos preços da oleaginosa na próxima semana. Com uma grande safra norte-americana se aproximando, é natural que os preços recuem na Bolsa de Chicago, por um período com a colheita avançada, configurando a oferta plena e cessando os riscos para as lavouras. Porém, a demanda ativa por soja faz com que as quedas para a oleaginosa sejam limitadas e com recuperação programada até dezembro. No próximo mês começam os trabalhos de plantio aqui no estado e outras regiões produtoras de soja no Brasil, de forma que será mais um momento de grandes expectativas de boas chuvas, se bem que nesse ano, como falamos em programa anterior, há a previsão de boas chuvas no centro-oeste do país e, sendo assim, tudo poderá caminhar para os bons resultados de produtividade. Nós vamos fazer mais uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto, e vamos falar dos negócios da soja na Bolsa de Chicago, das últimas previsões de produtividade nos Estados Unidos, sobre a comercialização no Brasil e em Mato Grosso e sobre os preços que encerraram a semana em queda desde a Bolsa de Chicago até as praças brasileiras. Como eu sempre digo,
quando os preços oscilam em Chicago, o mercado mundial reage, às vezes para cima e outras vezes para baixo. A semana foi negativa para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. As principais posições da commodity acumularam desvalorizações de mais de 3%. Inclusive, os contratos futuros perderam o importante suporte que normalmente é o objetivo dos negócios na CBOT, que é o preço base de $10 por bushel. No pregão da sexta-feira, dia 26, na Bolsa de Chicago, os vencimentos da soja finalizaram o dia em quedas entre 6 a 8,25 pontos. O contrato para setembro desse ano era cotado a $9,90 por bushel, enquanto novembro era negociado a $9,67 por bushel. Ao longo dos últimos dias, o mercado já foi pressionado pelas perspectivas positivas em relação à safra 16-17 norte-americana. Isso porque o Crop Tour Pro Farmer, uma espécie de revisão das lavouras em todo o país, que acontece anualmente no meio oeste dos Estados Unidos, divulgou projeções para a safra nos principais estados produtores e estimou a produção total em 111.390.000 toneladas. O número ficou acima do indicado pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu último boletim de oferta e demanda, que era de 110.500.000 toneladas. Já a produtividade média ficou em 55,9 sacas do grão por hectare, frente aos 55,45 sacas por hectare indicados pelo USDA. Mas é claro que essas estimativas dependem da perspectiva de clima favorável ao longo do próximo mês de setembro. Não há nesse levantamento de produtividade dados variáveis de clima. E nesse caso, segundo os dados informados, a cultura da soja pode se beneficiar ainda mais do clima do que a cultura de milho. Os números baixistas para a soja com produção maior do que o indicado, desde a quinta-feira o mercado vinha dando sinais e absorvendo a perspectiva de safra recorde. Por isso, caiu quase 30 pontos. E como esse relatório foi divulgado depois do fechamento do mercado na sexta-feira, é possível que ainda venha influenciar nos preços da soja hoje, na abertura e durante o andamento dos negócios na Bolsa de Chicago. Apesar da perspectiva de aumento na oferta, é consenso entre os analistas de que a demanda pelo grão americano permanece aquecida. As exportações da soja continuam firmes e temos que contar com a postura do produtor americano mais cautelosa em relação às vendas nos atuais patamares, abaixo dos custos de produção. É o que dizem os consultores. Vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas eu já volto com mais informações sobre a soja e o mercado brasileiro. Muito bem. É mais um ciclo que tem início e o mês de setembro promete muito trabalho nos campos com o plantio da nova safra de verão. E vamos torcer para que tenhamos bons resultados em todos os estágios do plantio até a colheita. Seguramente, a maioria dos sojicultores fizeram a lição de casa, tomando os cuidados necessários durante o tempo de vazio sanitário, que é o único e mais seguro meio de acabar ou ao menos minimizar a praga que mais incomoda e causa prejuízos, que é a ferrugem asiática. Como disse um entomologista com o qual conversamos há algum tempo, a ferrugem está longe de ser totalmente exterminada, mas há como diminuir em muito se houver cuidado e dedicação. Muito obrigado pela audiência, espero por vocês amanhã às 6h45, quando falaremos de milho. Este é o único programa diário sobre agronegócios e logística. Agrobusiness é aqui na Band Mato Grosso. Põe marcha, Brasil!